Olá, um abraço imenso para você em sintonia conosco, aqui por nosso canal, rezando a palavra. Quero convidar você a abrir o teu coração mais uma vez neste dia, para que em sintonia com o Senhor você possa fazer essa experiência de vida, de esperança, de renovação, hoje neste 7 de maio de 2020. Como tenho lembrado, continuamos no desafio da nossa quarentena, do nosso isolamento social. Lembro mais uma vez para você, saia de casa se for necessário. Você que precisa trabalhar, você que inclusive contribui para o nosso sustento na lavoura, no supermercado, nas farmácias, nas unidades de saúde, nos postos de gasolina, na limpeza da nossa cidade, por nossas estradas, enfim. Você que de fato precisa sair para trabalhar, inclusive contribuindo com o funcionamento interno de nossas secretarias paroquiais, que essa palavra seja também uma palavra animadora para você. E saindo de casa, sigamos as orientações, use máscara, proteja, porque o Deus da vida pede que a gente contribua para que Ele derrame abundantemente vida sobre nós. E se você realmente tiver essa necessidade, se proteja, e a todos os outros que puderem, como disse, fique em casa e aproveite para meditar, para rezar, para cuidar da sua saúde, se alimentando na sua possibilidade da melhor maneira possível, também fazendo atividade física para cuidar do nosso corpo, que é templo onde Deus habita. Enfim, após essas orientações, quero convidar você a rezar neste dia de hoje a palavra que nos é tão importante para superarmos esse momento que vivemos. O evangelho proposto para nós é o capítulo 13 de João, versículos 16 a 20. Como você tem percebido, durante todos esses dias continuamos nessa caminhada no evangelho joanino. E a palavra de hoje vem lembrar: quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. O texto bíblico hoje que nós proclamamos está no contexto da última ceia. Após o lava-pés e a recomendação de fazer outro tanto a exemplo de Jesus, Mestre e Senhor. É neste contexto que Jesus vai lembrar da importância de ser o menor, de ser o servo. E podemos fazer até um paralelo com Mateus, que vai dizer: não é o servo maior que seu Senhor. Pois bem, é neste contexto que hoje nós proclamamos essa palavra. Então marque aí, João capítulo 13, versículos de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aquele que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ora, queridos, esse texto de fato é muito forte, porque, como eu disse, vale lembrar que esta afirmação, segundo João, Jesus faz após o ato de lavar os pés dos discípulos. Então, é importante refletir aquilo que nos orienta a própria igreja. O rito do lava-pés lembra que o sinal verdadeiro e definitivo de reconhecimento do cristão é o serviço dos irmãos, o interesse para com os necessitados, os pequeninos. Se é verdade, olha, grave isso no teu coração, porque isso é fundamental para a nossa fé. Se é verdade que o pão e o vinho consagrados são sinal de uma especialíssima presença de Cristo morto e ressuscitado, é verdade igualmente que o cristão deve, com igual fé, reconhecer a presença de Cristo no pobre, no oprimido, no fraco, no marginalizado. Em uma palavra, no irmão que precisa dele. Então, com a mesma fé que nós nos dirigimos
para receber com alegria o pão e o vinho, que é a presença de Jesus. Morto e ressuscitado é a presença do Senhor, vivo e real. Da mesma forma, a nossa fé deve ir ao encontro dos que sofrem, sabendo que Ele ali está. Assim, não teria sentido a fé na Eucaristia e seria uma mentira sua celebração se ela não se prolongasse à procura de uma verificação na caridade, no serviço do próximo. Portanto, se eu busco o Cristo na Eucaristia, mas não busco a prática da caridade, aquilo que eu celebro se torna uma mentira. Assim, isto é, que um compromisso para todo cristão torne-se critério de autenticidade e juízo de verdade, mormente, ou seja, principalmente para aqueles que na comunidade exercem com zelo pastoral um serviço de autoridade em vista da comunhão. Por isso, neste dia de hoje, queremos pedir exatamente ao Senhor a graça de que a gente o reconheça no pobre e no sofrido e que ao recebermos o pão e o vinho, a Santa Eucaristia, tenhamos sempre o desejo de servir a Ele, de maneira particular em todos aqueles que necessitam do nosso carinho e da nossa atenção. E de maneira particular neste tempo de pandemia, enquanto às vezes tantos continuam privados do pão e do vinho, alimentado dessa palavra, lembre-se que você pode fazer o bem a muitas pessoas, talvez até aquele que está dentro da tua casa, com toda a caridade, com carinho, com um abraço e, óbvio, com a nossa ajuda solidária aos mais necessitados. Que o Senhor nos abençoe e nos faça sempre unidos a Ele. Paz e bem para você. Abraço.